Você já sentiu um cansaço que não se resolve com uma noite de sono? Uma exaustão que parece vir não dos músculos, mas da alma? É uma fadiga paradoxal, a de estar simultaneamente esgotado e inquieto, paralisado pela quantidade de opções e, ainda assim, impelido por uma ansiedade que não permite parar. Se essa sensação lhe é familiar, saiba que você não está sozinho. E mais, saiba que existe um filósofo que dedicou sua obra de secar, com a precisão de um cirurgião e a sensibilidade de um poeta, a anatomia exata desse mal-estar. Seu nome é Byung-Chul Han, e seus pequenos e densos livros são como espelhos que refletem a face oculta da nossa modernidade tardia. Nossa jornada de hoje será um mergulho profundo no universo filosófico de Han. Não vamos analisar seus livros de forma isolada, mas sim conectar os pontos entre suas grandes ideias para revelar o quadro completo, o diagnóstico integral que ele nos oferece. Exploraremos como a passagem para uma sociedade do desempenho nos tornou nossos próprios capatazes, como a obsessão pela positividade e pela transparência erodiu nossa capacidade de amar e de nos relacionar, e como a perda dos rituais e da narração nos deixou à deriva em um enxame digital de informações e indignação. A promessa é a de fornecer um mapa conceitual para entender as raízes da nossa ansiedade, do nosso burnout e da nossa solidão. Prepare sua mente, pois o diagnóstico de Han é tão elegante quanto implacável. Ler seus pensamentos é, por vezes, desconfortável, pois ele expõe as patologias que internalizamos como se fossem virtudes. Mas, como em qualquer consulta médica honesta, a clareza do diagnóstico é o primeiro e indispensável passo para qualquer possibilidade de cura. Ajuste seus fones e nos acompanhe nesta travessia pelo pensamento de um dos críticos mais lúcidos do nosso tempo, em busca de compreender por que, em um mundo de possibilidades infinitas, nos sentimos tão esgotados. A sociedade do desempenho e a violência da autoexploração. O ponto de partida de toda a análise de Han, e talvez sua contribuição mais famosa, é a tese apresentada em Sociedade do Cansaço. Ele argumenta que o século XXI testemunhou uma mudança de paradigma social. Deixamos para trás a sociedade disciplinar, analisada por Michel Foucault, que era definida por muros, proibições e uma negatividade repressora. Hospitais, quartéis, fábricas e prisões eram seus símbolos, e o verbo que a rege era não deves. Hoje, vivemos na sociedade do desempenho, um regime muito mais sutil e eficaz. Seus símbolos são as academias de ginástica, os escritórios de plano aberto, os laboratórios de inovação e as torres de coworking. Seu verbo regente é um sedutor e tirânico tu podes. A negatividade da proibição foi substituída pela positividade limitada da iniciativa e da motivação. Nesta nova ordem, o poder não opera mais através de uma força externa que nos oprime, mas através de um incentivo interno que nos seduz. Nós não somos mais os operários disciplinados por um chefe, mas os empreendedores de si mesmos, motivados a otimizar cada aspecto de nossas vidas. O sujeito do desempenho acredita ser livre, mas na verdade internalizou a figura do mestre. Ele se torna, simultaneamente, o senhor e o escravo, o explorador e o explorado. A violência deste sistema não vem da coação, mas da autoexigência. É a pressão que colocamos sobre nós mesmos para sermos mais produtivos, mais criativos, mais saudáveis, mais felizes, e para projetar essa imagem de sucesso constante em nossas redes sociais. O resultado socioemocional dessa autoexploração voluntária é uma epidemia de doenças neuronais, como a depressão, o transtorno de déficit de atenção, principalmente o burnout. O esgotamento, para Han, não é o sintoma de um indivíduo fraco, mas a consequência lógica e sistêmica de uma sociedade que nos empurra para a performance máxima até o ponto do colapso. O sujeito do desempenho não sabe dizer não e não conhece limites, pois cada limite é visto como um fracasso pessoal a ser superado. O cansaço que sentimos é o grito de uma alma que foi convertida em uma máquina de produção, uma alma que esqueceu como descansar sem culpa, como se permitir o ócio, como simplesmente ser, sem a necessidade incessante de vir a ser algo mais. A agonia de Eros e a expulsão do outro. Essa onipresença da positividade e do desempenho não envenena apenas nossa relação com o trabalho, mas também nossa capacidade de amar. Em A Agonia de Eros, Han argumenta que o amor, em seu sentido mais profundo, depende da negatividade. O erotismo genuíno nasce do encontro com o outro, com uma alteridade que nos desafia, nos surpreende e que não pode ser totalmente assimilada ou controlada. É na distância, no mistério e na simetria do outro que a paixão e o desejo florescem. Contudo, nossa sociedade do desempenho promove o que Han chama de um inferno do igual. Buscamos incessantemente o mesmo, o familiar, o que confirma nosso próprio narcisismo. Queremos um parceiro que seja um espelho, que compartilhe todos os nossos gostos e opiniões,
que não ofereça atrito, que seja, em suma, uma extensão de nós mesmos. Essa busca pelo igual se manifesta de forma gritante na cultura dos aplicativos de relacionamento de 2025. Os perfis se tornam produtos de consumo, otimizados para agradar, e o outro é reduzido a um catálogo de atributos positivos. A lógica não é a da entrega a um mistério, mas a do cálculo de compatibilidade. O resultado é a morte de Eros. O amor se torna uma versão domesticada de si mesmo, um arranjo confortável baseado no consumo mútuo de qualidades, desprovido de êxtase, de risco e de verdadeira transcendência. A pornografia, para Anne, é a metáfora perfeita dessa dinâmica. A exposição total, a ausência de véus, a satisfação imediata e a eliminação de qualquer narrativa ou negatividade. Nosso sexo e nossos afetos se tornaram pornográficos, transparentes, rápidos e, em última análise, vazios. Essa incapacidade de lidar com a negatividade do outro se expande para toda a nossa vida social, um conceito que a aprofunda em a expulsão do outro. Nossa tolerância à diferença diminuiu drasticamente. Em um mundo onde somos curadores de nossas próprias bolhas, qualquer opinião divergente, qualquer visão de mundo que confronte a nossa, é percebida não como um convite ao diálogo, mas como uma agressão intolerável. O outro, com sua complexidade e sua diferença, é expulso. Nós o bloqueamos nas redes sociais, o cancelamos na esfera pública e nos refugiamos na segurança reconfortante de nossas câmaras de eco. A polarização política e social que vemos hoje é um sintoma direto dessa patologia. A incapacidade de suportar a alteridade, a busca desesperada por um mundo povoado apenas por cópias de nós mesmos, um mundo sem surpresas, sem conflitos e, portanto, sem vida. A tirania da transparência e a vida no enxame digital. A força motriz por trás dessa expulsão do outro e da agonia de Eros é a ideologia da transparência. Em Sociedade da Transparência, Anne argumenta que a demanda contemporânea por exposição total, longe de ser um ideal democrático, é uma forma de controle. A transparência, ele nos diz, é inimiga da confiança. A confiança só é necessária onde há um véu, uma opacidade, uma falta de informação. Ao exigir que tudo e todos sejam imediatamente visíveis e compreensíveis, criamos uma sociedade da desconfiança e do controle. A transparência força a conformidade, pois qualquer desvio ou segredo se torna suspeito. Ela elimina a complexidade, a ambiguidade e a nuance, que são essenciais para o pensamento estratégico, para a arte e para a sedução. Essa cultura da transparência nos transforma em habitantes de um enxame digital, como descrito em No Enxame. Diferente da massa do século XX, que tinha uma alma coletiva e era capaz de se organizar em uma direção política, o enxame digital é composto por indivíduos isolados. O que os une não é um propósito comum, mas ondas de emoção rápidas e passageiras, principalmente a indignação. O shitstorm, a tempestade de indignação online, é a forma de comunicação do enxame. Ele é barulhento, efêmero e desprovido de um projeto político coerente. Somos comunicadores incessantes, emitindo e recebendo informações, mas perdemos a capacidade de escuta e de ação refletida. O impacto socioemocional de viver no enxame é a perda da nossa interioridade. Sob a luz constante da exposição digital, o espaço privado para a dúvida, para a reflexão e para o amadurecimento lento de uma ideia desaparece. Somos pressionados a ter uma opinião instantânea sobre tudo, a performar nossa identidade de forma contínua e a nos submetermos ao julgamento constante dos outros. Essa vigilância panóptica, onde todos vigiam a todos, gera uma ansiedade profunda e uma fragilidade narcísica. Nossa autoestima se torna dependente das métricas de validação do enxame, curtidas, compartilhamentos, seguidores. Deixamos de ser peregrinos em uma jornada para nos tornarmos meros pontos de dados em um fluxo incessante de informação. A perda dos rituais e a crise da narração. O que nos dava estabilidade e sentido em um mundo opaco e cheio de alteridade? Para Byung-Chul Han, a resposta está nos rituais. Em O Desaparecimento dos Rituais, ele argumenta que os rituais são ações simbólicas que estruturam o tempo, criam comunidade e nos conectam a algo maior que nós mesmos. Eles são repetitivos, mas não mecânicos, são formas que dão contenção à vida, transformando a passagem do tempo em uma experiência com significado. Rituais de nascimento, de passagem, de luto, ou mesmo rituais cotidianos como uma refeição em família, criavam um ritmo, uma ordem simbólica que nos ancorava no mundo. Hoje, esses rituais foram substituídos pela produção e pelo consumo em série. A ausência de rituais deixa um vácuo que tentamos preencher com a comunicação e o consumo incessantes. O ato de rolar o feed de uma rede social é uma espécie de antirritual. É repetitivo, mas não cria comunidade real.
É uma sucessão de estímulos que não gera sentido, apenas uma breve satisfação seguida por um desejo de mais. A comunicação se torna aditiva, uma acumulação de informações sem propósito. Sem as formas simbólicas dos rituais, a vida se torna nua, contingente e passageira. O resultado é uma sensação de desorientação e uma incapacidade de estabelecer vínculos duradouros, pois os vínculos, assim como os rituais, exigem tempo, repetição e forma. Essa perda se conecta à crise da narração. As grandes narrativas que davam um sentido de direção à vida, religiosas, políticas, familiares, perderam sua força. A própria vida deixa de ser percebida como uma história coerente, com começo, um meio e um fim, e se fragmenta em uma série de momentos e dados desconexos. O storytelling corporativo e a curadoria de stories nas redes sociais são substitutos pobres para uma narrativa de vida genuína. Eles são episódios isolados de performance, não o fio condutor de uma jornada. Sem uma narrativa que conecte nossas experiências, somos deixados com uma coleção de instantes, um banco de dados sobre nós mesmos, mas sem uma história para contar. Essa crise narrativa é uma fonte profunda de angústia existencial moderna. Um caminho de volta. A contemplação e o belo inútil. Diante de um diagnóstico tão sombrio, An oferece uma saída? Ele não propõe um programa de 10 passos ou uma solução política clara, mas aponta para uma direção, um modo de ser que funciona como um antídoto para o veneno da sociedade do desempenho. Em obras como O Aroma do Tempo e Vita Contemplativa, ele defende a recuperação da vida contemplativa. Se a sociedade do desempenho é definida pela vida ativa levada ao extremo, o trabalho e a produção incessantes, a resistência está em reaprender a não fazer, a cultivar a ociosidade, o tédio profundo e a atenção demorada. Trata-se de uma rebelião contra a tirania da utilidade. An nos convida a demorar-se nas coisas. É a capacidade de permanecer, de observar sem o intuito de consumir ou de transformar em conteúdo. Ele elogia a beleza das coisas inúteis, aquelas que existem por si mesmas, sem servir a um propósito produtivo. A arte, a natureza, um ritual sem função prática. Em Elogio da Terra, ele usa a metáfora do jardim como espaço contemplativo por excelência. Cuidar de um jardim exige paciência, atenção ao ciclo das estações, uma colaboração com a alteridade da natureza. É uma atividade que nos âncora no mundo real, nos reconecta com o tempo lento e cíclico, e nos ensina a beleza de esperar, algo que a nossa cultura da instantaneidade nos fez esquecer. O cultivo dessa atitude contemplativa é a base para a cura socioemocional. Ao aprendermos a demorar-nos, criamos o espaço necessário para que a negatividade do outro possa emergir sem ser vista como uma ameaça. Desenvolvemos a paciência para a escuta, a base para qualquer diálogo real. Redescobrimos a possibilidade de um amor erótico, que se encanta com o mistério do outro em vez de tentar decifrá-lo e consumi-lo. E, o mais importante, recuperamos um espaço de interioridade, um santuário mental protegido da tirania da performance e da transparência. Não se trata de uma fuga do mundo, mas de uma forma mais profunda e autêntica de habitá-lo. Síntese e reflexão final. Ao percorrermos a paisagem intelectual de Byung-Chul Han, vemos que suas obras não são fragmentos, mas capítulos de um único e poderoso livro sobre a condição da alma no século XXI. A sociedade do desempenho nos transforma em nossos próprios exploradores, gerando um cansaço existencial. Esse regime de positividade nos torna narcisistas e alérgicos à alteridade, destruindo a possibilidade do amor e do diálogo. Para nos mantermos em performance, nos submetemos à tirania da transparência, que nos converte em um enxame de indivíduos isolados e indignados. E, no vácuo deixado pelo desaparecimento dos rituais e das narrativas que davam sentido à vida, nos tornamos viciados em um fluxo de informação que apenas acelera nosso esgotamento. É um diagnóstico circular, um sistema fechado de patologias que se retroalimentam. A meta-lição que o pensamento de An nos oferece, como um andarilho que pausa para decifrar um mapa complexo, é profundamente contraintuitiva. Nosso sofrimento moderno não deriva, em grande parte, da falta ou da proibição, mas do excesso. Sofremos de um excesso de positividade, um excesso de informação, um excesso de estímulo e um excesso de liberdade que se converteu em coação. A jornada de cura que ele nos propõe não é, portanto, uma jornada de adição, de mais produtividade, mais autoajuda, mais otimização, mas uma jornada de subtração. Trata-se de aprender a arte de dizer não, de estabelecer limites, de cultivar o silêncio e de se permitir ser maravilhosamente inútil. Byung-Chul Han não nos entrega um manual de instruções, mas um espelho polido. Sua filosofia não nos diz o que fazer, mas nos força a ver o que estamos fazendo a nós mesmos.
E nesse ato de ver com clareza reside uma profunda compaixão. Ele nos liberta da culpa, ao demonstrar que nosso cansaço, nossa ansiedade e nossa depressão não são falhas morais individuais, mas os sintomas de uma febre coletiva. A questão final que sua obra nos deixa, ecoando no silêncio que ele tanto preza, é se teremos a coragem de quebrar o espelho da performance, e, em seus cacos, tentar reencontrar o rosto do outro e a profundidade esquecida de nossa própria alma.